7 minutinhos para as 10 horas da manhã, a gente vai seguir girando o Brasil e o mundo. Nossa próxima parada agora é no Rio de Janeiro, para conversar com o Rodrigo Viga, porque o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz em nota que não há qualquer acordo para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Por que é que Israel está fazendo essa manifestação em comunicado, hein, meu caro Viga? Tem dificuldade, depois das atrocidades cometidas, em negociar qualquer tipo de acordo com o Hamas, até mesmo para a criação de um corredor humanitário para a retirada de pessoas que estão em meio a esse conflito ali na faixa de Gaza entre os terroristas do Hamas e o governo israelense. A agência de notícia internacional Reuters chegou a anunciar que esse acordo estaria sendo selado entre o grupo terrorista Israel e Egito para a criação de um corredor humanitário na região sul da faixa de Gaza, ali na área conhecida como Rafah. Porém, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, negou que exista nesse momento qualquer sinal de bandeira branca, de trégua ou de paz para a criação desse corredor humanitário para a retirada de pessoas que estão no meio do conflito e também dos quase 200 reféns feitos pelo grupo terrorista há cerca de 10 dias, uma guerra que já deixou mais de 4.000 vítimas oficiais. E os números, infelizmente, podem ser maiores e com tendência de crescimento, viu, Colombo? Muito bem, Rodrigo Viga conversando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Chegou a ser divulgado, nunca confirmado, mas chegou a ser divulgado que haveria um acordo para cessar fogo, especialmente naquela região ali de Rafah. A gente mostrou agora há pouquinho imagens ao vivo, direto de Rafah. Há uma quantidade enorme de pessoas ali esperando autorização do Egito para que elas cruzem a fronteira. Isso estaria vinculado a um acordo com Israel para que Israel cessasse bombardeios naquela região. Tanto não é verdade que algumas estradas que levam as pessoas até Rafah, até o sul da faixa de Gaza, estão intransitáveis. O asfalto está todo remexido quando ainda existe asfalto por causa dos bombardeios frequentes, não é isso, meu caro Rodrigo Viga? As pessoas aguardando a autorização do Egito, mas sem cessar fogo, inclusive com a infraestrutura até Rafah completamente comprometida por causa dos bombardeios. Exatamente. E aí, em meio ao conflito, é difícil você criar um corredor humanitário, né, meu caro Colombo? Afinal de contas, você estaria expondo todas essas pessoas a esses tiros, bombardeios e ataques, seja de um lado, seja de outro. Então, por enquanto, não existe a possibilidade da criação desse corredor, algo que já foi defendido, inclusive, pelo governo norte-americano, por representantes da Organização das Nações Unidas e até mesmo pelo governo brasileiro. Houve um contato aí nas últimas horas por parte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que conversou pelo telefone com o presidente do Egito sobre a possibilidade da retirada de 30 brasileiros que ainda estão ali na faixa de Gaza, no sul de Gaza, próximos a Rafah. Mas, enquanto não houver um acordo nesse sentido, infelizmente, essas filas vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar se aglomerando na esperança, na expectativa de que esse boato, esse rumor de uma trégua temporária para a criação de um corredor humanitário venha efetivamente a acontecer ao longo das próximas horas. Clima de ansiedade e muita expectativa daqueles, ou por parte daqueles que esperam aí uma saída, uma rota de fuga em meio a esse conflito que já dura 10 dias e fez mais de 4.000 vítimas fatais até agora, viu, Colombo? Rodrigo Viga conversando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Nós temos duas imagens na tela agora. Para quem está nos acompanhando pela maior rede de rádios do país, nós podemos lembrar que uma delas mostra uma reunião que aconteceu no fim de semana, não mostrava, né? Acabou de sair. Uma reunião que aconteceu no fim de semana para tratar exatamente deste assunto, formação de corredor humanitário, ajuda humanitária, eventual cessar-fogo. Nada disso está de pé ainda, nada disso foi atingido, nenhum desses acordos foi atingido, mas eram o secretário Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos e
o presidente do Egito. Agora a imagem recuperada mostra as pessoas passando por regiões destruídas. A gente vai selecionando para vocês alguns dos momentos mais importantes desses últimos dias de um confronto que paralisou o mundo. Do outro lado, nós temos imagens ao vivo. O Fabrício Naitz, que me informa aqui, que é da fronteira de Israel com o Líbano. Há muito cuidado aí também agora no norte de Israel. É claro que a situação é léguas de distância mais calma do que na faixa de Gaza, mas há preocupação aí porque houve bombardeios também nessa região que o governo israelense atribui ao Líbano, mais propriamente ao Hezbollah. Há preocupação aí também nessa região, tanto é assim que forças israelenses já atingiram os aeroportos de outros países aí da região, da Síria especialmente, para tentar impedir o fluxo, o suposto fluxo de armas que seriam traficadas do Irã, tanto para a Síria quanto para o Líbano e depois levadas de carro, outros meios de transporte até a faixa de Gaza para alimentar, do ponto de vista militar, os terroristas do Hamas. Cada minuto que passa aumenta a aflição, não é isso, Lívia? Afinal de contas, são milhares de pessoas, dentre esses milhares de pessoas, 32 brasileiros. 32 pessoas, 22 brasileiros natos. 32 que virão ao Brasil em algum momento. Tem diplomata brasileiro lá do outro lado da fronteira, no Egito, esperando a confecção do acordo. Enquanto isso, nada de acordo. Agora, 9h.